Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Então, hoje eu vim falar um pouco mais sobre mim, quem sou eu, de onde eu vim, qual a minha história. E eu tinha prometido esse vídeo lá no Instagram e vou trazer aqui no YouTube e vou colocar uma partezinha lá. Então, pode ser que venham pessoas do Instagram pro YouTube, do YouTube pro Instagram. Ignorem minha cachorra, né? Ela sempre gosta de aparecer. Não pode passar ninguém aqui na porta que ela fica assim. Então, pra quem não me conhece, né, ou não sabe de onde eu vim com a minha história, eu vou falar um pouquinho mais sobre mim. Não sei se eu vou falar sobre minha fase adolescente, adulta ou só infância, eu não sei. Mas eu me chamo Maria Gabriele, sou de 98, então tenho 22 anos, tá? Moro com meus pais, tenho 2 irmãos. Ele já é casado e já tem uma filhinha, e o outro ainda mora aqui com a gente. Então, vamos começar pelo quê? Pela minha infância. Desde criança que eu sou apaixonada por bonecas. Então, quando eu era criança, eu tinha digamos que uma obsessão por bonecas. Eu não podia ver bonecas que eu queria. E eu tinha várias. Várias, várias e várias. E gostava de Barbie pra vestir. Sendo que na época, minha mãe tinha 3 filhos. Antes eu vou falar da profissão dos meus pais, tá? A minha mãe, ela é pedagoga, mas ela trabalha ensinando, né, crianças, enfim, ela não trabalha como pedagoga, né, assim como professora. Que é a mesma coisa, né? E o meu pai, ele é caminhoneiro e ele, tipo, trabalha, né, nessa área já faz, acho que uns 15 anos, né? Antes era com Kombi, aí eu acho que já tá com uns 8 anos ou mais, que ele trabalha com caminhão, tá? O meu irmão do meio, ele é mecânico, ele fez curso no IFAL de mecânica industrial, mas ele atua na área de mecânica automotiva, eu acho. Que é isso, mas é carros. E tem o meu irmão mais novo, que ele faz curso de informática no IFAL. Porém, agora com a quarentena, né, ele está em casa. E eu trabalho nessa área, né, de maquiagem. Tenho os meus produtos que eu vendo, né, de maquiagem. E gosto de gravar vídeo pro YouTube. Não ganho nada com o YouTube. Nada. Eu faço porque realmente eu gosto. Então vamos lá começar, né, falando da minha infância. Quando eu era criança muito tímida. Muito tímida. Eu não era de muitas amizades. É tão tal que hoje eu não tenho ninguém que, tipo, amiga que vem falar comigo no WhatsApp. Não tenho. E, sinceramente, isso não chega a me incomodar. Só às vezes porque você quer falar alguma coisa, você, tipo, meio que não tem com quem falar, às vezes incomoda. Mas quando eu era criança, eu era muito tola. Eu meio não sabia me defender, nem um pouco. Vim aprender a me defender, entre aspas, de um tempo pra cá. Mas certas coisas, às vezes eu não falo nada. Às vezes alguém diz alguma coisa comigo e eu não tenho aquela coisa pra você chegar e responder. Então, lembro que eu aprendi até a ler rápido, né? Eu aprendi a ler com 4, 5 anos, mas eu tinha muita dificuldade de interpretar textos. E, tipo assim, eu lembro que na alfabetização era um livro até lilás, meio roxinho, e quando aparecia o texto, tipo, eu me apavorava. Ficava assim, sabe, surtada. E nisso eu começava a chamar a professora porque eu não estava entendendo o que era pra fazer. E eu ficava perdida, minha gente. Era um pânico, que eu não sabia o que era aquilo, né? Mas eu ficava muito aperreada. E eu lembro uma vez que minha mãe sempre foi presente nessa questão de escola, né? Sempre quando eu tinha problemas, eu reclamava, ela ia lá. Eu lembro que a minha mãe foi e ela falou toda ignorante, essa professora, que eu queria atenção. Mas não era que eu queria atenção, era que eu não estava entendendo. Então, digamos que eu precisava de uma atenção maior na questão de ter alguém ali para me ajudar naquela atividade, porque eu não conseguia sozinha desenvolver. Mais pra frente vocês vão entender isso. E o que acontece? Eu ficava perdidinha, né? Então eu arrumava meio que técnicas de encontrar o que estava na pergunta, o que tinha no texto, para responder. E eu apanhava na escola. Isso mesmo, tinha uma pessoa, né, que eu não vou citar nomes, mas que ela gostava de dar nos outros.
E eu não tinha reação de responder. Então eu ficava apanhada. Até que um dia uma pessoa, né, da escola, que é errado, eu sei que isso é errado, segurou essa pessoa e disse: agora você vai bater nela. Por quê? Eu estava brincando de girar. Criança não gosta, né, de ficar girando. E eu já senti aquele tapa assim na minha cara. Puf! Eu caí. E nisso, essa pessoa segurou, né, a outra pessoa pra me bater nela. Sendo que, gente, eu acho que eu não consegui nem dar um tapa na pessoa. E, claro, se fosse hoje, né, se fosse hoje, provavelmente minha mãe já teria me levado pra psicóloga, mas antigamente isso era muito... Você nem ouvia falar nisso, né? Era pessoas tímidas, né? Ah, ela é tímida. Tipo, se alguém chegava... Eu chegava na casa de parentes, eu ficava totalmente calada, eu não abria nem a boca. Ou quando eu tinha intimidade, tipo, que era na casa da minha avó, né? Eu falava pelo cotovelo, falava o que não era pra falar. E eu lembro que teve uma vez que tava passando até aquela novela, Senhora do Destino. E tem uma atriz lá que ela falava meus pêsames pra a Maria do Carmo, né? Eu acho que é assim. E minha gente, na hora de dormir, na hora do meu irmão dormir, em vez de dar boa noite, eu disse meus pêsames. Minha mãe só faltou me esganar nesse dia. Sei que eu levei uma bronca, né? Porque eu não tinha noção. Eu não sabia nem o que era pêsames. Eu só escutei e eu repeti. Aí, beleza, passou essa fase, mas eu tipo assim, eu tinha algumas amizades. Eu tinha uma amiga que eu estudei com ela da primeira série, eu acho, até o 7º ano. E depois eu estudei no ensino médio com ela também. Que foi até a Kelly, que era minha amiga de quando eu era criança. Então tinha ela de amiga, era ela minha amiga quando eu era criança. E eu brincava muito sozinha, eu não gostava muito de brincar com outras crianças, nem de dividir os meus brinquedos com outras crianças, né? Eu gostava muito de brincar sozinha. E às vezes com meus irmãos. Mas às vezes eu queria brincar sempre daquilo. E meus irmãos não queriam brincar daquilo sempre. Tipo, eles queriam fazer outras coisas. E eu queria brincar sempre daquilo, que geralmente era de boneca. Eu gostava de trocar fralda, de botar roupa, essas coisas. Meus irmãos, tem horas que eles não queriam, né? Ou eles iam pra bagunçar. Tipo, eu tinha uma boneca que o cabelo dela encaixava assim na cabeça e tal. E meu irmão ia pra bagunçar. Quando eu era criança, assim, meus pais... Teve uma época que meu pai teve uma condição muito boa, né? Que eu acho que foi até os meus 6 anos, 7. Aí depois, né, veio escola mais cara e tudo, né, e deu aquela apertada. Então eu tinha minhas coisas, nunca minha mãe deixou de faltar nada. Mas assim, a nossa casa era bem humilde mesmo, não tinha cerâmica. Quando chovia dentro de casa, porque era só telha, né, não tinha PVC. E era isso, e era bem humilde a minha casa. E meu sonho era ter um quarto do jeito que eu tenho hoje, que eu nem imaginava ter um quarto como eu tenho. Com penteadeira, com espelho enorme, com minha coleção de copos, né, que eu amo, e canecas. Enfim, e meu sonho era que meus pais tivessem uma casa própria, porque eu vi, né, que era, tipo, é muito complicado você pagar aluguel. E aí, em 2008, foi quando a minha mãe fez faculdade e tal, aí foi melhorando as coisas. Aí vamos pra parte da adolescência, né? Como eu entrei rápido na escola, com 10 anos eu já estava no 6º ano. Então eu fui pra um colégio e por conta de uma amiga minha, eu fui pra outro colégio, eu mudei de colégio, né? Eu só passei acho que uma semana nesse colégio, depois eu fui pra outro, que eram 2 escolas. Tipo, uma era mais em conta, mas era do mesmo dono, e a outra era a top, né? Eu fui pra essa que era considerada top até hoje. Então eu fui pra lá. E eu acho que o jeito, né, que os professores ensinavam meio que facilitava, né, com que eu aprendesse mais rápido. Então até que tirava notas boas, eu era muito calada. E era tão tal que quando eu faltava, ninguém percebia que eu tinha faltado. E eu sofri muito nessa época, no 6º ano, porque as meninas da minha idade, né, na época que eu tinha 10 anos, elas tinham uma malícia que eu não tinha. Então, no 6º ano eu levava escondido Polly, aquelas Polly Pocket. Eu tinha que, foi até a tia Lúcia que deu. Sinto muito saudade da tia Lúcia, fez parte da minha infância, né, da minha adolescência.
E ela me deu a Polly Pocket e eu levava escondido. E eu lembro que tinha até uma menina chamada Isadora, que ela também gostava, era eu e ela. Então a gente ia, se escondia assim, ia brincar com as bonecas. E as meninas já falavam de ficar, de beijo. E eu ficava tipo, o que é que essas meninas estão falando? E na época tava em alta o Orkut. E meu pai não deixava ter Orkut. E eu era muito, tipo, verdadeira. Eu sempre fui muito verdadeira. Era tão tal, se alguém chegasse e falasse, perguntasse a mim, aquela pessoa falou o que de mim? Eu ia lá e falava. Mas eu não falava por maldade nem pra causar, porque eu não consigo mentir. Às vezes até eu faço vergonha, meu pai, ele fica chateado comigo, mas aí quando eu vou ver já é tarde. E o cara que eu tava falando? Sim. Aí as meninas chegavam pra mim e falavam, tu tem Orkut? Eu falei, não, porque meu pai não deixa. Tipo, na lata. Sendo que eu falava, tipo, como se aquilo fosse natural pra mim. E as meninas, tipo, zoavam muito da minha cara. Muito, 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 muito. Tipo, eu sofri muito nessa época. Minha mãe ia lá na escola, mas não resolvia nada. Tipo, tinha trabalhos e eu ficava sozinha pra fazer os trabalhos. Não tinha ninguém pra fazer comigo. E eu lembro que duas pessoas, que eram o Daniel e o Isaac, não tenho contato há muitos anos, eles sempre me ajudavam, tipo, eles me chamavam, né, para os grupos. E eu tinha muita dificuldade, até hoje eu tenho, de entender que é entre linhas. Eu não entrava meio que na minha cabeça. Tipo, eu lembro que teve uma aula de... Na época, lá eles já usavam biologia, né, no sexto ano, mas ainda era, acho que era ciências em outros colégios. Que você pega uma flor e você, tipo, vai tirando cada pecinha e anotando. Minha gente, aquilo deu uma trava na minha cabeça. Eu não consegui entender nada. A professora chegou até a ficar meio estressada comigo, enfim. Mas eu não conseguia entender, e não era porque eu não queria. Eu me esforçava, mas não entrava na minha mente. Aí eu continuei nesse colégio, chegava chorando todo dia em casa, eu chorava. Eu chorava na sala, chorava. Chorava bastante na sala. E o povo ficava tudo assim, tipo, era meio que eu não tinha noção do que estava acontecendo, eu não sei. E a minha mãe ficava falando, tem que levar essa menina pra psicóloga, tem que levar pra psicóloga, sendo que na época meu pai pagava colégio caro, enfim. E eu era tão assim, eu não ligava, né, não tinha malícia. E lá as meninas eram tudo, sabe, biquetezinho e tal. E eu não, eu era super simples. Claro, minha mãe comprava calça boa, tênis de bom, meus materiais sempre minha mãe comprou bem, sabe, bonitinho. Eu lembro que no sexto ano foi da Jolie e do Rebelde, meus materiais escolares, os livros minha mãe comprou todos, não faltava. Lanche também meu pai dava todo dia dinheiro. E eu ia de bicicleta com meu pai pra essa escola. E tipo, minha gente, era uma escola super cara, né? As pessoas lá tinham grana. E eu ia de boa, de bicicleta com meu pai. Eu tinha o maior orgulho, tenho o maior orgulho do meu pai. E quando não era isso, minha mãe ia me levar. Tipo, eu ia na minha bicicleta e minha mãe ia andando. Porque eu não tinha segurança. Até hoje eu não tenho muita segurança de andar sozinha. Aí, beleza. Passou o sétimo ano. Minhas notas caíram. Algumas notas caíram bastante. Porque eu não conseguia compreender. Tipo, tinha assunto de português que dizia assim... tipo, a pessoa que fala, a pessoa que tá, tipo, se tá falando em primeiro, segundo, tipo, eu não conseguia compreender se eu não visse realmente aquilo. Digamos que eu não conseguia imaginar, fazer aquela coisa lúdica. Aí, quando eu fui pro sétimo ano, teve essa questão das minhas notas, né, que deram uma caída, tipo, eu não ficava em recuperação, mas deu uma caída. Aí, foi, assim, o pior ano. Pior ano, teve uma apresentação, né, lá que sempre tinha, e minha avó fez uma roupa diferente, porque as meninas, tipo, elas não me chamaram pra fazer a roupa. Elas só falaram como seria uma roupa, eu escutei e pedi pra minha avó fazer, porque eu ia participar dessa apresentação. Quando chegou na hora, uma delas falou assim, porque era uma apresentação da Calypso. Então, a roupa da Calypso, na cabeça dela, tem que ser mais chamativa. E estavam todas iguais e eu estava diferente. Como ela ia ser a cantora, ela disse, ou você me dá sua roupa, ou você não dança. E o que foi que eu fiz? Dei a roupa. E aquilo, o choro veio aqui, assim. E eu dei a roupa. Aí eu disse, mãe, não quero mais estudar nesse colégio. Eu chorava, dizia que não ia, enfim. Era um drama. E nessa época eu ainda brincava de boneca. Aí, quando terminou o sétimo ano, né? Aí teve o oitavo. Aí eu disse que não queria mais estudar nesse colégio. Minha mãe colocou no colégio mais em conta.
E assim, lá as pessoas eram, tipo, super simples. O pessoal me chamava um pouco de doidinha. Porque, tipo assim, as meninas falavam, eu quero ter filhos, eu quero casar. E eu falava, não quero ter filhos. Casar também agora eu nem penso nisso. E assim, eu era muito mulacona. Eu não tinha essa coisa assim na minha cabeça, sabe? E aí, no oitavo ano eu ainda consegui, tipo, me desenvolver mais na questão social, né? Eu conseguia mais conversar, mas tinha essa questão. Se alguém chegasse pra me perguntar alguma coisa, eu ia dizia na lata. E às vezes não era pra me falar aquilo. E eu ia e falava. Então, as pessoas terminavam ficando com raiva de mim. Mas eu não fazia aquilo por maldade. Eu não percebia. E hoje eu percebo quando eu lembro, eu fazendo terapia, né? Eu lembro de certas coisas e eu falo pra médica e aí ela vai me dando linhas, né? Mas eu não tinha noção na época. Mas até que eu fiz algumas amizades boas. Enfim. Mas eu tinha muita dificuldade em biologia, não entendia nada, porque eram umas coisas que não eram concretas e eu não conseguia entender. Até hoje eu tenho dificuldade de entender essas coisas assim. E aí eu terminei, né, o ano nessa escola. E minha mãe estava trabalhando num colégio grande e ela resolveu colocar eu lá, sendo que ela sabia que a turma era um pouco pesada. Então, ela me colocou lá, mas sabia que lá, né, eu era muito bestona para as pessoas da sala. E eu fui pra lá. E lá eu passei a pior fase, assim, da minha fase assim escolar. Eu tinha muitos problemas e assim, eu sentava muito na frente. Mas aí eu não queria ser alvo de perguntas, né, dos professores. Então eu comecei a sentar atrás. Na época, eu tive meu primeiro namorado, né? Então ficava tipo eu e ele atrás, nas cadeiras de trás, porque eu não queria ser alvo de perguntas. E eu lembro que era para fazer tipo uma sátira. E era uma aula de português. E a pessoa que eu tava, né, que ela super conseguiu fazer, né? Fez lá, entregou o professor e tal, e eu fiquei tentando fazer. E, tipo, eu não fiz nada com nada, porque eu não entendia. É igual metáforas, essas coisas assim, meio que não entram muito na minha cabeça. Então, eu tive muita dificuldade no nono ano, matemática, aquela coisa de você imaginar aquelas linhas não entravam na minha cabeça, você imaginar um valor para X também não entrava. O que eu gostava muito era de geografia. Que era a Taciliane, que é uma ótima professora, maravilhosa. E aí, eu passei o nono ano, fiquei em recuperação. Foi pela primeira vez que eu fiquei em recuperação durante toda a minha trajetória escolar. E foi um choque. E todo mundo sabia que eu sentava atrás. Elas iam, teve um dia, algumas vezes que elas iam e sentavam lá no meu lugar só por implicância, né? E eu ficava sem reação. Tipo, eu não sabia o que fazer. E minha mãe trabalhava lá, então eu recorria a quem? A minha mãe. E nisso, a escola, tipo, não tomava posição, porque lá meio que todo mundo tinha um lugar marcado. Então, todo mundo sentava todo dia naquele lugar. Mas elas iam sentar lá. E minha mãe colocou, na verdade, eu na natação. Eu não aprendi a nadar. Sabe o que eu fazia? Eu ia de pontinhas de pé e só mexia os braços. Porque eu não conseguia nadar, não conseguia me equilibrar. Isso num colégio que era mais caro, né? No sexto, sétimo ano. Depois teve a educação física, minha mãe me levava. Minha mãe ficava, menina, pega essa bola. Eu ficava me escondendo nas pilastras que tinham lá. E assim, eu não pegava a bola, também não fazia exercício. Eu não sabia como jogar. Tipo, eu não tinha muito controle. E assim, era péssimo. Nessa época do sexto, sétimo ano, que eu estudei nesse colégio caro, eu lembrei, eu conheci uma menina que eu gostava muito, fora a Isadora, era a Catarine, que eu também não tenho mais notícias. Ela foi pro sul e eu não encontrei mais ela nas redes sociais. E esse vídeo tá ficando muito longo, então eu vou trazer a parte 2.